Olá, bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou a Nelise e você está aqui no canal que te ensina a fazer doces e faturar com confeitaria trabalhando de dentro da sua casa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar todos os segredos para fazer cones recheados perfeitos. E já fica de olho que tem muitos segredos de produção vindo por aí. Os cones recheados são doces muito ricos em sabor. Eles são bem recheados, cremosos e saborosos, com aquele contraste de texturas irresistível por causa da crocância da casquinha. E o melhor, eles são super fáceis de fazer, são lucrativos e têm uma durabilidade excelente. Ele é sempre sucesso de vendas. E também é um produto excelente para vender, porque o investimento para começar a produzir os cones é super baixo. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro, eu vou te ensinar a fazer o recheio dos cones. E eu falei que tinha segredo de produção vindo por aí, né? Pois aqui eu vou te mostrar o primeiro deles. Eu vou te ensinar a fazer 3 sabores de recheio usando apenas uma base, que é para você produzir muito mais cones com muito menos trabalho. Depois eu vou te ensinar a cobrir os cones fazendo um banho de chocolate bem fininho, que é para o cone ficar ainda mais gostoso, crocante e principalmente mais econômico e mais lucrativo. Depois disso eu vou te ensinar como rechear e embalar esses cones. No final do vídeo eu vou te dar informações importantes como validade, conservação, armazenamento e precificação. Então fica comigo até o finalzinho para você não perder nenhuma informação importante, hein? Antes de começar, eu quero saber se você já se inscreveu aqui no canal. Ainda não? Então corre agora, se inscreve, clica no sininho de notificações para você não perder nenhuma das receitas, dicas e segredos de confeitaria que eu trago aqui com todo carinho para você. Se você gosta do nosso conteúdo, ajuda o canal curtindo esse vídeo e comentando. Pode ser só um coraçãozinho mesmo, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e que pode fazer a diferença para outras pessoas. Eu coloquei a receita dos recheios e várias outras informações importantes aqui embaixo na descrição do vídeo, combinado? Também deixei links com outros vídeos de produtos de fácil venda que eu acho que você vai gostar. Então não deixa de ler a descrição que fica aqui do lado do título. Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar fazendo os recheios. E para fazer o brigadeiro base, eu vou usar leite condensado e creme de leite. Agora eu vou mexer ele em fogo baixo até chegar ao ponto e depois que ele estiver no ponto, a gente vai fazer a saborização. A gente vai transformar esse recheio em outros sabores. O ponto é esse aqui, quando ele começa a cair em blocos. Ele ficou cheio de gruminho, mas não tem problema, porque a gente vai saborizar esse recheio, vamos bater com fouet, então ele vai ficar bem lisinho. Eu vou começar saborizando o recheio de ninho e para isso ele precisa estar bem quente, não pode esquecer desse ponto. Eu vou colocar chocolate branco, lembrando que esse chocolate branco é opcional, você usa se você quiser. Vou dar uma leve mexida aqui para o chocolate dissolver, depois eu vou acrescentar o leite ninho e mexer até tudo se dissolver no creme. O chocolate já está misturado, agora eu vou fazer a mesma coisa com o leite em pó. Agora eu vou usar a batedeira de mão para terminar de misturar tudo. Nosso recheio está pronto, tá tudo misturado, tá bem lisinho. Aqui você pode perceber que como eu bati com a batedeirazinha elétrica, né, eu agreguei muito ar aqui, então ele tá cheio de bolinhas de ar. Você pode passar o fouet com a mão mesmo, com mais delicadeza, para tirar essas bolhazinhas de ar se você quiser. Agora eu vou transferir o meu recheio de vasilha, cobrir com plástico e deixar ele esfriar. Separei o recheio em 3 partes e agora a gente vai fazer o mesmo processo para todos esses recheios. Eu vou fazer um recheio de chocolate, usando chocolate nobre e também chocolate em pó 50% cacau. E vou fazer um outro recheio de morango, usando pó para sorvete de morango. O pó para sorvete não tem uma quantidade exata, você vai usar de acordo com o seu paladar. Se você quiser um pouquinho mais forte, usa um pouquinho mais de pó. Se quiser um pouquinho mais suave, usa um pouquinho menos. Eu vou começar colocando o chocolate aqui, porque o próprio chocolate já vai derretendo. Eu também vou peneirar o chocolate em pó para colocar ele aqui no recheio. Olha quanta pedrinha vem nele. Agora a gente vai mexendo até dissolver tudo. Se você não tem a batedeira de mão, pode usar um fouet mesmo, tá? E aí é só ir mexendo até tudo se dissolver. Eu vou deixar ele descansando aqui um pouquinho para todos os grãozinhos se desfazerem e a gente vai pro brigadeiro de morango. Como esse brigadeiro ficou parado, ó, ele vai ficando cada vez mais cheio de gruminho, mas à medida que a gente for passando o fouet, ele vai ficando mais lisinho. Coloco o pó para sorvete de morango e mexo até dissolver. Repare
que o chocolate nobre é opcional, né? Você usa se você quiser. Se você quiser usar chocolate branco nesse brigadeiro de morango, fica muito gostoso. E você também pode usar chocolate rubi, se você quiser. Olha como os recheios ficam super lisinhos e sem pedacinhos. Agora eu vou transferi-los para outra vasilha e fazer o mesmo processo, que é tampar e deixar descansar. Bom, vamos falar das casquinhas? A gente tem várias opções de casquinhas quando a gente quer fazer cones e cascones. A gente tem as casquinhas menores, como essa daqui. Essa daqui é um tamanho intermediário, mas existem casquinhas até um pouco menores do que ela. E a gente tem essas casquinhas maiores aqui que a gente vai fazer para montar os cascones. Normalmente as casquinhas menores são seladas no topo e os cascones são abertos, né? Durante a montagem, a gente não sela o topo deles, tá? Às vezes quando você compra uma casquinha, deixa ela guardada por muito tempo ou armazena da maneira incorreta, ela pode ficar murcha, mas tem solução para isso, tá? Você vai pegar a sua casquinha, levar para o forno por aproximadamente 5 minutos, forno em temperatura baixa, retira do forno, deixa esfriar. Quando ela esfriar, ela vai estar crocante novamente. Agora, para banhar os cones, a gente vai usar a cobertura fracionada. Se você preferir banhar com chocolate nobre, pode também, mas aí você vai precisar fazer a temperagem, tá? Eu preciso de uma cobertura fracionada muito fluida para que o banho do meu cone fique muito fininho. Essa cobertura tá bem novinha, esse pacote foi aberto hoje e você pode ver que ela tá fluida, mas ainda não está no grau de fluidez que eu gostaria para a gente poder banhar esses cones. Quanto mais fluida essa cobertura tiver, mais gostoso o seu cone vai ficar e menos chocolate você vai gastar, né? Para deixar essa cobertura mais fluida, eu vou usar um pouco de óleo de coco e a cobertura precisa estar levemente aquecida para que o óleo derreta nela. Não vou começar com uma quantidade muito grande de cobertura e a gente não tem quantidade certa aqui, tá? Você vai acrescentar o óleo de coco até sentir que a cobertura está fluida da maneira que você quer. Por que é que não tem quantidade certa? Porque a sua cobertura fracionada pode estar mais fluida ou mais densa do que essa aqui que eu tô te mostrando. Se ela tiver mais fluida, você vai precisar de menos óleo de coco. Se ela tiver mais densa, você vai precisar de um pouco mais de óleo de coco. Olha como ela já está bem mais fluida do que estava, mas eu ainda quero ela mais fluida, mais fininha. Olha como agora essa cobertura está bem fluida, bem fácil de trabalhar. Agora que a cobertura está bem fluida, vamos para o banho? A gente vai começar banhando a parte interna do cone. Então, vou colocar o chocolate aqui, vou colocar pouca quantidade que é para ele cobrir o fundinho do cone. A gente não pode deixar furos, locais sem chocolate nesse cone, porque se o recheio entrar em contato com ele, ele vai murchar, tá? Então vira, vamos colocar mais chocolate aqui dentro. E aí a gente vai acertando aqui esse chocolate com a própria colher. Confere se tá tudo banhado. Vamos banhar essa bordinha aqui também. Balança bem para retirar o excesso. E a hora que a parte interna estiver seca, aí sim a gente vai banhar a parte externa. Agora eu vou colocar ele aqui para escorrer. Depois que a gente dá o banho interno nos cones, agora é só dar o banho na parte externa também. Sempre mexe o chocolate para ele ficar bem brilhante e vem banhando o seu cone. Começa aqui pela parte de cima do cone, vai colocando o chocolate, vai deixando o chocolate escorrer na casquinha. Agora é só balançar até ele parar de escorrer. À medida que vai escorrendo, a gente vai vendo até as marcações aqui no cone, para a gente ver realmente como o banho fica bem fininho. A hora que parar de pingar, é só colocar para secar. Se você quiser, pode banhar o cone só por dentro, não tem problema. O que precisa lembrar é que o recheio não pode ficar em contato com a casquinha para não murchar. Então, se ele estiver banhado por dentro, está tudo bem, está tudo perfeito. Eu só indico que você faça um acabamentozinho aqui na borda para que o cone fique bem bonitinho. E eu vou te ensinar como fazer esse acabamento com confeitos. Pega o dedo aqui, molha no chocolate e passa aqui na bordinha do seu cone. Não precisa ser muito chocolate, tá? Mas também não pode ficar uma camada muito fininha, porque senão o confeito não vai aderir. Agora você vem passando ele aqui no confeito. E aqui eu tô colocando confeito, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser coco ralado, pode ser leite ninho, podem ser outros tipos de confeito se você preferir. Tô colocando aqui também, porque eu acho que a vasilha que eu peguei é muito pequenininha. Vem colocando aqui também onde ficou faltando. Dá uma leve acertada aqui com o dedo e pronto, você tem a casca com a borda decorada. Olha como fica linda.
E para banhar os cones menores, caso você vá trabalhar com eles, o processo é o mesmo. Primeiro você banha a parte de dentro do cone, confere para ver se cobriu até lá no fundo do cone, gira para o chocolate cobrir tudo e agora a gente vai banhar a parte externa. Agora a gente vai balançando até sair todo o excesso de chocolate. Agora é só colocar para escorrer no papel manteiga. Meus cones foram para a geladeira e agora já saíram e a gente fica com essa pontinha aqui que é onde a gente estava segurando o cone, né? Para banhar essa pontinha, eu venho aqui com o chocolate e faço a finalização da casquinha. Vou repetir esse processo com todas as casquinhas que foram banhadas. Agora que os nossos cones já estão banhados, que os nossos cremes já estão prontos, a gente vai para a montagem dos cones. Para fazer a montagem e a saborização desses cones, a gente pode usar elementos variados. A gente pode usar frutas frescas para montar e para decorar, chocolates variados, cremes industrializados variados também, confeitos variados, enfim, é usar a criatividade para fazer cones maravilhosos. Nossos cremes estão prontos e a textura deles, depois que eles descansaram, é essa aqui. Olha que belezinha! Eles ficam bem aerados e cheios de bolhazinhas de ar por causa do fouet que a gente passou. Então é importante dar uma mexida nesse creme antes de usar para que ele fique bem cremoso. Dessa maneira a gente vai desfazendo as bolhazinhas de ar. Agora a gente vai levar os recheios para a manga de confeitar. O primeiro cone que a gente vai montar é um cone de ninho com Nutella. Eu já uso o recheio de ninho aqui, coloco ele dentro do cone e pressiono. Agora a gente vai colocar aqui uma camada de Nutella. Depois a gente vai finalizar com o leite ninho. Atenção, o cone ele tem uma parte bem mais baixa aqui na frente, então eu preciso levar isso em consideração na hora que eu for rechear. Preciso ir aumentando aqui, ó, a quantidade de recheio, mantendo o desenho do cone, do cascone. Se você quiser, pode acertar com uma colher, mas eu gosto bem assim, acho que fica bem bonito. Como o nosso cone é de ninho com Nutella, a gente vai fazer aqui fios de Nutella. Para decorar, a gente pode usar morango e confeitos de chocolate. Olha que coisa linda! Se você tiver algum equipamento para fazer a montagem dos cones, fica até mais fácil, porque evita de você ficar tocando neles e aquecendo, principalmente se a sua mão for muito quente. Se você não tiver esse equipamento, você pode adaptar com uma caixa mesmo. Pega uma caixa um pouquinho mais profunda, faz os recortes circulares em cima dela e vai encaixando os cones na caixa. Agora o próximo cone que a gente vai fazer é um cone sensação. Para fazer a montagem, você vai sempre pressionando os cremes aqui dentro do cone e alternando as camadas para fazer o sabor de recheio que você desejar. Se você quiser, pode dar uma acertadinha aqui no topo do cone com uma colher. Agora, para decorar, eu vou usar chocolate e vou usar também morango e outro pedacinho de chocolate aqui para fazer a decoração. Você pode rechear o cone com morango também, se você quiser. Encaixou o morango lá dentro, só tem que se lembrar que se o cone for recheado com fruta fresca, a validade é mais curta, a validade é de apenas um dia. Para decorar, eu vou usar confeitos de chocolate branco e também de morango e vou usar um morango também aqui no topo desse cone. E aí você vai preenchendo da maneira como você quiser, lembrando que quanto mais texturas esse cone tiver, mais gostoso ele vai ficar. Aqui eu tô colocando uma farofinha de biscoito Oreo, um pouquinho de crocante aqui de ovo maltine. Lembrando sempre de deixar a parte da frente bem mais baixa. Agora imagine esses cones lindos aí na sua produção. Para fazer os cones menores, o processo é absolutamente o mesmo. Você preenche o cone com o recheio da sua preferência, acrescenta o complemento que você quiser. Aqui eu estou usando chocolate diamante negro picadinho e Nutella. Coloca mais uma camada de recheio até chegar na borda do cone. E agora você vai selar esse cone com uma camadinha fina de chocolate. Para decorar, você pode colocar qualquer elemento aqui que você quiser. Para embalar os cones, eu vou usar esse saquinho para cones. Eles existem em dois tamanhos diferentes, um tamanho menor e um tamanho maior. Eu estou usando o saquinho maior, porque com ele eu consigo embalar tanto os cones quanto os cascones.
Para embalar, eu vou abrir o saquinho e encaixar o cone aqui dentro. Para ficar mais fácil, eu coloquei o cone no suporte e agora eu vou usar a fita para fechar o saquinho. Precisa fechar bem lacrado para o cone não murchar. Agora é só puxar as duas pontas da fita para frente, colar a sua etiqueta e finalizar. Olha como fica lindo! E aí você repete o processo com todos os cones. Você pode fazer laço também, se preferir. Para embalar os cones menores, o processo é o mesmo. Eu amo essa embalagem porque ela é simples e os cones ficam bem aparentes. Isso desperta ainda mais a vontade de comer. Não ficam lindos? Olha o barulhinho quando a gente corta, é muita crocância, né? Olha que coisa mais linda a cremosidade desse cone. Imagina dar uma mordida nessa delícia. Se você está aqui comigo, deixa seu like, também um comentário me contando se você prefere os cones recheados ou os cascones. Ou então pode comentar só aquele coraçãozinho mesmo que já vai fazer toda a diferença para mim. Eles são uma delícia, né? Fica comigo até o final do vídeo porque agora eu vou falar sobre validade, armazenamento, precificação e as dicas mais importantes sobre produção e venda dos cones recheados. Então, continua comigo. Vamos falar sobre validade e armazenamento? Bom, os cones têm uma excelente durabilidade, caso eles não levem frutas frescas na sua composição. As casquinhas já banhadas, mas ainda sem o recheio, duram até 20 dias sem murchar. Olha como isso facilita a sua produção, porque você pode banhar várias casquinhas em um só dia e depois só vir recheando à medida que os pedidos forem surgindo. Os cones já recheados têm a validade de até 10 dias e devem ser conservados na geladeira. A validade deles é longa desse jeito porque eles têm o topo selado com chocolate, então o recheio não fica em contato com o ar e aí não açucara rapidamente. Já os cascones têm uma validade um pouco mais curta, de até 5 dias, porque como eles não têm o topo selado, o que vai acontecer? O brigadeiro fica em contato com o ar e açucara mais rapidamente. Se você optar por selar o topo dos cascones com a cobertura fracionada, a validade deles será a mesma dos cones, ok? Lembrando que esse prazo de validade é para os cones banhados por dentro e por fora, certo? Cones que são banhados apenas por dentro têm uma validade mais curta, porque a casquinha vai murchando mesmo, infelizmente não tem jeito. Você pode transformar essa base de recheio em tantos sabores quanto você desejar. Eu vou deixar algumas sugestões aqui embaixo na descrição do vídeo para você, tá? Para saborizar é só ficar atento e não pode se esquecer. Precisa fazer as misturas com a base ainda quente. Essa maneira de saborizar os cremes facilita muito o preparo dos cones, porque ele é um produto que normalmente leva mais de um sabor de recheio, né? Então você pode fazer uma quantidade maior de recheio e saborizar em pequenas partes, ao invés de fazer vários sabores separadamente. Aqui na minha região eu vejo os cones sendo vendidos por valores entre R$ 9 e R$ 13, dependendo do sabor e da embalagem. Já os cascones eu vejo sendo vendidos entre R$ 16 e R$ 22, também dependendo do sabor. Mas lembrando que você precisa precificar os produtos de acordo com os seus custos de produção, porque cada região é diferente da outra. Agora me conta, o que é que você achou dos cones e dos cascones? Qual deles você mais gostou? Me conta também qual é o conteúdo que você quer ver aqui no canal e as suas sugestões, porque eu amo ler e responder seus comentários. Se você gostou desse vídeo, já corre e compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de confeitaria, nos grupos do WhatsApp, ou com aquela amiga que adora doces ou que quer aprender mais um pouquinho. Não se esqueça também de dar o seu joinha, de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que a gente traz por aqui. Um grande beijo e até mais!